Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Os canais chamados a despertar em Marcelo Marins Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz. Muito obrigado pela sua atenção. Seja você sempre muito bem-vindo, você do Norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você se encontre. Muito obrigado pela sua atenção. Seja sempre muito bem-vindo ao trabalho dos chamados a despertar do Marcelo Marins Consciência Cósmica. Tudo bem com todos vocês? Quero dar boas-vindas aos nossos amigos que se encontram na Angola, nossos amigos e irmãos em Portugal, nossos amigos que estão espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nossos amigos na Austrália, na China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina, Uruguai, ou seja, em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam, mandam ajudas, contribuições pra gente. Pessoal, muito obrigado do fundo do coração mesmo. Obrigado pelas ajudas em meu nome, de Fabiana e de nossos filhos. E generalizando a tudo e a todos, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por vocês sempre aí estarem sacrificando um pouquinho do tempo de vocês para estar com nós, tanto no Chamados a Despertar, tanto quanto no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Muito obrigado mesmo. É uma honra, é uma enorme satisfação. Pessoal, eu tenho lido os e-mails de relatos, eu tenho analisado. Eu quero desde já agradecer a você que manda seu relato, né, para o e-mail dos relatos. Virá uma série de vídeos sobre relatos, e eu estou pensando seriamente em trazer pelo menos um vídeo semanal de relatos, porque são muitos relatos. Eu particularmente, eu amo os relatos, adoro os relatos, sou imensamente grato por vocês compartilharem suas experiências. No trabalho que eu faço, tanto no Marcelo Marins Consciência Cósmica, quanto no Chamado a Despertar, você tem voz, você é ouvido, eu ouço a sua experiência e eu a analiso com muito respeito, sem qualquer pré-julgamento. Então, assim, sempre é bem-vindo. Eu tenho lido os relatos, todos os dias eu leio um pouco, e assim, eu fico um tanto quanto lisonjeado com a sua confiança, quanto também admirado, né? Porque eu faço um trabalho que é para poucos, não é para a maioria. A maioria das pessoas estão presas e apegadas na religião, na religiosidade. Muitas pessoas que levantam, entre aspas, a bandeira de desperto, muitas pessoas, elas são religiosas. Elas querem adaptar o que chamam de despertar de consciência com as, como eu posso dizer, com as suas preferências religiosas, com as suas comodidades religiosas. E eu já vi muitas pessoas dando cursos de projeção astral, pessoas dando depoimentos em vídeos que fazem na projeção astral, para onde vão, o que fazem. Mas uma coisa interessante que o Relatos me permite perceber, e com isso fortalece ainda mais que eu devo continuar sempre com o trabalho, é que no Relatos eu vejo que os depoimentos das experiências astrais de vocês é o astral que eu vivencio, que eu vivo. Algumas pessoas já falaram, ele parece que esse astral é só ele que vive, porque outras pessoas não falam sobre o astral da maneira que ele fala. Eles falam diferente, é aquele astral bonito, chega aquelas pessoas de branco, mestres, pessoas de luz, que abraçam, tratam com carinho, levam naquelas cidades, né? Elas veem alguns avatares, alguns mestres lá. Então a pessoa fala, a visão do astral dela é aquela visão religiosa, aquela visão muito clássica da religiosidade, né? Então eu falo de um astral denso, de um astral barra pesada, de um astral onde
se tem muita manipulação, se tem muitos jogos, digamos assim, de interesses, onde existem muitos acordos, onde existem seres extraterrestres que são malevolentes, que controlam e comandam tudo, né? Então, a forma que eu falo e abordo realmente é diferente do que muitos falam de astral, pois a visão deles é aquela visão clássica, né? Eu já falo uma coisa mais dark, uma coisa mais forte, uma coisa mais impactante, que é a realidade. E eu constato isso quando eu leio os relatos de vocês, que eu vejo que vocês veem o astral que eu vejo, vocês vivenciam no astral que eu vivencio. Então, por isso que esse trabalho ele é forte, por isso que esse trabalho cada vez mais ganha força, pessoas sentem o que? Uma ressonância muito forte, né? Não falo os religiosos, para as pessoas, mesmo da espiritualidade, mesmo que se dizem de um despertar de consciência, né, que antes não se ouvia dizer despertar de consciência, até eu, né, trazer esse contexto para as pessoas refletirem no canal. Então, antigamente era ufologia espiritualista ou ufologia esotérica. E até lá no começo eu também abordava, né, tomava como esse título para o trabalho. Foi quando os meus mentores disseram: esse trabalho é um trabalho de despertar de consciência cósmica. Então, aonde eu assumi o estandarte, a bandeira do trabalho, a pedido ou, né, solicitação deles, que é um trabalho de despertar de consciência cósmica totalmente separado da visão do que muitos chamam de ufologia espiritualista ou esotérica. Então, para uma pessoa ligada à religiosidade nos seus mais variados contextos, o que eu falo não é bom, é um pouco agressivo, é um pouco, digamos, ofensor, né? Ofensor, nem sei se existe essa palavra, mas é um pouco assim que ofende. Ofensivo, né? É um pouco ofensivo para vocês entenderem. Então, assim, mas o que eu falo é aquela minha vivência. Eu sou um vivenciador, eu não sou um pesquisador. Né? Eu não pesquiso em livros, eu não pesquiso em apostilas. Primeiro, nem acredito, não dou credibilidade em nenhum livro escrito nessa terra ou apostila alguma. Então eu prefiro num bate-papo descontraído, eu prefiro num bate-papo legal, onde a gente pode, né, tá trocando informações, eu falo aqui e vocês ouvem. Então, para vocês entenderem mais ou menos como funciona o trabalho. E é lá nos relatos que eu leio que vocês vivenciam o astral que eu vivencio. Não aquele astral religioso, clássico, daquela visão religiosa, mas um astral totalmente nos moldes que eu falo nos vídeos. Então muitas pessoas não gostam de se expor, as pessoas não se expõem, mas lá, anonimamente, eu recebo semanalmente centenas de relatos. Eu estou lendo. Se você mandou, eu leio. Eu não vou responder você. Eu não respondo de volta e-mail, tá? Eu faço vídeo. Às vezes, no vídeo que eu estou falando, eu abordo de algum tema ali para que muitos entendam, percebam ali o que eles estão buscando. Então, assim, é onde eu falo para você, né? Eu uso a minha vivência, a minha história de vida para poder trazer aquilo que eu aprendo. E com isso eu estou vendo nos e-mails de relatos que muitas pessoas lucidamente estão vendo e vivendo e vivenciando o astral que eu falo, né? Porque eu poderia muito bem aqui falar um astral religioso, clássico, lindo, todo nos moldes da santidade, da falsa luz, e aí eu iria ganhar adeptos em todos os lugares, em todas as faixas de religiosidade, mas não. Eu estou aqui para trazer a minha vivência. Então eu vivo lucidamente no astral e consigo ver faixas que antes eu percebia, né, que parece que só eu que vejo, mas com os e-mails que já chegou, passou da casa dos milhares,
eu lendo, eu vejo que esse astral não sou só eu que vejo. É por isso que existe uma ressonância tão forte entre nós. E eu sou muito grato. Eu me sinto lisonjeado. Eu fico até metido de ver a confiança que vocês têm, né? Pessoal, eu coloquei uma publicação na minha rede social do Facebook, onde eu coloquei assim: hoje farei uma transmissão, onde abordarei pontos de reflexão fortes. Vejo que a humanidade adora se fazer de vítima. O vitimismo humano é gigantesco, né? Não existe essa bondade nem esse amor que os dominadores ensinaram a humanidade a acreditar através dos avatares que vieram ludibriar essa humanidade ao longo das eras. Hoje vou pegar bem pesado em algumas coisas. Eu fico vendo aí, né, porque eu nem culpo as pessoas, porque na realidade todos nós fomos, de uma certa forma, moldados. Desde quando nós nascemos, nós somos, como eu sempre digo, entramos num estado de configuração. Tentam nos configurar para vivermos no molde deles. E o ser humano, ele se torna dependente desde criancinha, com papai e mamãe, ensinando, né, colocando seus filhos na dependência de um ser invisível, na dependência de algo que eles estão vivenciando e creem que é a salvação, como eu posso dizer, deixa eu só arrastar aqui para ficar melhor para mim, que é a salvação, que é a libertação, né, deles e dos seus filhos, porque papai e mamãe, assim foi feito com, né, os pais deles, dos pais deles, dos pais deles, dos pais deles, dos pais dele, vai embora. Então, assim, o ser humano, ele se torna muito assim, né, ele precisa de um salvador, ele precisa de alguém vir cá salvá-lo, precisa vir cá ajudá-lo. Ele aprendeu pelo sistema de domínio do mundo que ele não dá conta sozinho, que ele é o quê? Que ele é uma pessoa, ou ele é um ser que não consegue, não tem competência para o tal e precisa de uma ajuda, mesmo que seja que você tem que confiar no invisível. Você não sabe quem realmente é, você não consegue constatar as fontes, você simplesmente confia no invisível e vamos ver no que dá. E o ser humano se tornou muito dependente, né? Ele gosta muito de se fazer de vítima, ele gosta muito de achar que ele é injustiçado, que está tudo errado, né? Que ele não merecia estar aqui, que ele não deveria vir para esse planeta, né? Que o que ele fez demais para estar aqui. O ser humano, ele gosta muito de choramingar, né? Um chororô bravo. E o que acontece? Meus amigos, tudo está no devido lugar. Eu fiz um vídeo sobre os animaizinhos, trazendo um ponto de reflexão, trazendo um ponto de visão que eu aprendi com os seres que fazem contato, na qual eu tenho convivência. E isso, pela explicação, gera um pouco de revolta nas pessoas, até compreensivo, né? Mas tudo está no seu devido lugar, porque, na realidade, tudo tem um propósito. Até os dominadores existirem é um propósito de um universo muito maior do que o sétimo universo. Até os dominadores fazerem isso é um propósito das nossas civilizações, da sua civilização, que está sempre, de uma certa maneira aí, né, eles estão sondando e observando você. Então, assim, você não está jogado ao reléu, mas eles não têm pressa de te resgatar. Você tem que fazer por merecer, voltar para o seu planeta, voltar para a sua civilização, voltar a vibrar na mesma energia, na frequência que eles, ajudá-los a evoluir, a progredir num sétimo universo denso, num sétimo universo complicado, para que eles possam sair desse sétimo universo, porque o universo nosso é um universo muito, digamos, entre aspas, denso de maldade, de seres dominadores, de seres egoístas, de seres conquistadores de guerra, seres que pensam somente mais neles mesmos. Então, assim, sobre o que acontece, por exemplo, com os animais, né? Ninguém para defendê-los ou nos defender. Olha,
As pessoas têm que entender que aqui é cada um por si. Quando é que você vai entender que aqui é cada um por si? Eu estou na minha jornada, eu compartilho minhas experiências para que você, ouvindo minhas experiências, venha achar talvez coisas úteis dentro do que eu vivencio para que você possa, de uma certa forma, aprender. Porque na realidade, enfrentar seres extraterrestres não é fácil. Não é fácil enfrentar seres extraterrestres. É por isso que existe o planeta Terra, e é por isso que o planeta Terra é da forma que é, a humanidade aí não sabendo de onde vem, o que é, o que fez antes de estar aqui, o que vai ser depois, existe vida extraterrestre ou não, essa ansiedade, né? O que acontece, né? Quando será que vai pousar uma nave na Terra para termos contato na terceira dimensão, para podermos verificar de fato se existe outros seres, né, no universo? Porque da forma que eles isolam esse planeta, os dominadores, da forma que eles isolam esta humanidade, colocam essa humanidade num estado de, digamos, ou uma quarentena ou um estado de ignorância total. Eles bloqueiam, né, essa humanidade de uma forma tão grande que realmente as pessoas questionam se existe alguma coisa lá fora, porque eles não deixam ninguém perceber nada, é tudo muito monitorado, é tudo muito guardado, é tudo muito protegido por eles, porque tudo isso aqui são domínios deles. Então, assim, a coisa é tão... Bati meu pé aqui na mesa, quase que o celular vai. A coisa é tão assim blindada por eles que, né, você percebe que às vezes parece que a humanidade realmente é a única que existe no universo, enquanto o universo é extremamente populoso e todos os planetas que existem no universo têm suas populações. Todos os planetas são populosos, têm suas populações, mas os dominadores blindam esse planeta aqui ao ponto de não deixar ninguém... Assim, as pessoas ficam tão... É tão blindado, tão protegido eles, né, com seus governos ocultos, com que é tão blindado, mas é tão blindado que muitas pessoas não conseguem nem talvez acreditar que realmente exista governo oculto, né? Que já passa para o lado de uma teoria da conspiração ou de um tema conspiratório, enquanto que conspiração é a nossa realidade, que para você pode ser a verdadeira realidade, mas ela é uma grande conspiração onde te privam de saber de coisas muito maiores, muito mais complexas, colocando a sua mente num estado de mediocridade, apenas acreditando naquilo que está naquela caixinha pequenininha que colocam dentro, né, da sua cabeça. Então, assim, para vocês verem que eles blindam tanto isso daqui, isso aqui é um território tão dominado que para muitas pessoas é difícil acreditar que existem governos ocultos, né? É algo que soa exagerado demais, muita ficção, muita imaginação. Olha como eles blindam, como é tudo muito bem resguardado, né? Então eles têm todo esse trabalho, tanto que muitos humanos duvidam que exista algo aí fora, no universo, fora do espaço, porque nada se manifesta aqui, nada procura essa humanidade para conversar ou interagir ou trocar algumas informações. Parece que pela solidão que todos vivemos neste planeta, parece que a Terra está vagando, né, sozinha aí na solidão do universo, mas não. O universo, tanto nosso sistema solar, ele é extremamente agitado, ele é extremamente cheio de, digamos, podemos dizer, atividade. Só que eles, os que dominam este planeta na qual você está aqui agora, eles blindam isso daqui. Eles blindam. E aí, muitos não conseguem nem acreditar. Algo se torna improvável ou impossível. Entenderam? Então, onde eu falo para vocês que através das minhas vivências, pois eu me sinto, como muitos de vocês também se sentem, eu me sinto uma anomalia nesta realidade. Eu, como muitos de vocês, como Fabiana, por exemplo, nós somos um projeto que deu errado.
Nós somos uma aberração nesta realidade. E eu digo, as pessoas que questionam e ressoam dentro delas que existe algo errado aqui, que alguma coisa está errado aqui. Agora, você questionar sendo religioso, você está dominado. Não existe o que chamamos de uma libertação de consciência com parâmetros de justificativa de religiosidade. Esquece. Isso está totalmente aprisionados. As pessoas, não falo só que acompanham o canal Chamados a Despertar, o Marcelo Maris Consciência Cósmica, não, longe de mim me achar o, como eu posso dizer, o maioral, de forma alguma. Eu falo as pessoas neste mundo, nos vários países, nas mais variadas formas de língua e idiomas, pessoas que estão questionando, que estão reparando que existe algo errado, que não está certo, como é dito na ciência, que não é dito na história, que não é dito nas culturas. As pessoas estão vendo que existem coisas erradas, que não é como sempre disseram. E que percebem que existe algo que para muitos ainda é muito invisível, é muito, digamos, está no oculto, que não consegue ser visto de forma clara, mas que existe algo que está no invisível, que não de uma forma está difícil de acessar, mas que alguma coisa neste invisível controla e comanda tudo isso e mente para as pessoas aqui. E aí que você vai vendo que as religiões estão desmoronando. É verdade. As religiões estão desmoronando. Para vocês perceberem cada vez mais, as pessoas estão largando as igrejas, estão largando a religiosidade. Você pode achar que não, mas Marcelo, você liga a televisão, você vê o fanatismo, você vê que parece que as igrejas estão mais fortes. Não. Aquela patota pequena ainda está resistindo em algumas células. Mas você vai perceber que cada vez mais as igrejas estão vazias e igrejas estão fechando, porque as pessoas não estão mais acreditando nesse Deus ilusório, não estão acreditando nesses avatares que vieram amansar as pessoas, colocá-las em estado de mansidão, de paz, né? De ressonância de paz e luz, utilizando muitas das vezes, pedindo para que elas, né, busquem coisas com respaldos científicos, ou seja, para que as pessoas busquem provas dentro do que os dominadores controlam. Então, para você ter uma noção de como são as coisas. Então, eu fico vendo que cada vez mais está existindo pessoas que estão questionando isso, está levando os dominadores ao desespero. Eles estão desesperados. Deus está desesperado. Deus, quem que é Deus? Que a maioria das pessoas vem para os cristãos, Jeová, para os judeus, Adonai, para os islâmicos, né, o Alá, e para todos os outros demais espiritualistas, esotéricos, ou os avatares, né, os avatares que sempre vêm aqui de eras e eras e em tempos, ensinar a você a ser manso, ensinar a você, tipo assim, se você tomar um tapa na sua cara, você oferece a outra, como sinal de ser nobre, né? Tomou um tapa, bata aqui agora, né? Eu sou humilde. Não, isso é sinal de colocar você no estado de covardia. Porque aqui eles falam para você, seja humilde, ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Perdoa teus inimigos, ama teus inimigos, igual, né? Digamos, olha a incoerência. Eles mandam o quê? Você amar e perdoar seus inimigos. Mas se você for ver os relatos, digamos, de Deus, digamos assim, o Deus cristão, por exemplo, né, ele tortura, ele joga os seus inimigos no inferno para
serem condenados no abismo, no inferno. E os inimigos dele não, os inimigos dele não tem vez com ele é implacável, né? Então assim, você vai reparar que são incoerências, não bate, não existe lógica, né? Enquanto falam para você ser uma coisa, eles lá, os invisíveis, os da realidade verdadeira, não são assim. Então, esses avatares que, né, alcançaram o nirvana, trouxeram uma reflexão de paz, uma vibração maior, vamos vibrar num estado maior. Esses avatares simplesmente estão a serviços, são seres densos, maléficos, que estão a serviços dos domínios das trevas deste planeta, dos seres alienígenas que controlam este planeta, que são todos manipuladores, são seres malevolentes. Então, enquanto eles amansam você aqui para que você se torne um cordeiro, né? Um cordeiro que vai com a cabeça baixa se dirigindo ao abate, ser abatido sem qualquer reação. Enquanto no astral, meus amigos, a coisa é diferente. Lá é guerra, lá é o pau comendo o tempo todo, é briga, é desentendimento, é guerras, a coisa é densa. Então, enquanto eles te jogam aqui que você está encarnado no corpo tridimensional, essa paz, essa luz, essa religiosidade, essa submissão aos seres de luzes, avatares e tudo, o que acontece? Na verdadeira realidade, a coisa é feia e pesada. Aí é por isso que eu sempre aconselho, não vão nessas paradas de fazer curso de projeção astral e se sair com o seu personagem daqui. Porque aqui eles te mansam, eles te colocam mansinhos. E quando você chega lá, você vai encontrar um território de feras. Feras. E lá não tem mansos, não. Tem um lugarzinho lá que já está escasso, onde vai alguns, digamos, religiosos, né? Aí lá ainda existe alguns pequenos cenários holográficos de como arremetendo a um céu, né? Mas isso aí lá já está acabando e eles estão desesperados. Eu tenho experienciado, eu tenho vivido coisas que têm me colocado em algum estado de preocupação. E eu quero falar para vocês de algo que eu havia percebido e depois a gente começa a comprovar vendo alguns relatos, alguns depoimentos, a gente consegue ver algumas coisas que as pessoas publicam e até já havia comentado com Fabiana, a gente troca muitas informações, a gente conversa muito, a gente debate, a gente tira algumas reflexões. E o que está acontecendo, né? Acontecendo que está tendo no mundo uma leva gigantesca de pessoas morrendo subitamente. Simplesmente a pessoa está andando normal, a pessoa está fazendo o seu afazer normal, de repente ela cai dura. Ela cai dura, é morte súbita, ou seja, parada cardíaca, fulminante, e a pessoa, você vai ver, tem um histórico de vida que é onde a pessoa é saudável, né? Porque se você fala assim, pô, o Marcelão caiu duro, né? O Marcelão caiu duro. Aí você vai tomar assim, pô, mas o Marcelão era obeso, né? O Marcelo estava muito acima do peso. Uma pessoa com um corpo muito acima do peso, ela está suscetível a ter um infarto, ela está suscetível, né, a morrer. Então, assim, o excesso de peso é algo que, tipo assim, o Marcelão caiu duro, tava gordo demais. É a realidade isso. Mas uma pessoa normal, uma pessoa que está, digamos, entre aspas, vendendo saúde, uma pessoa ativa no sentido de andar, se movimentar, fazer as coisas, uma pessoa que você vê que, né, que está dentro dos padrões do molde, né, do molde onde podemos dizer que está saudável. E de repente esta pessoa do nada, sem histórico de doença cardíaca, sem histórico de alguma enfermidade, do nada, simplesmente a pessoa morre subitamente. Porque morrer todo dia morre milhares de pessoas, doentes, pessoas com doenças aonde estão dentro de um padrão de risco, igual eu vivo num padrão de risco. Eu sou uma pessoa que eu estou numa classificação de risco, porque
com sobrepeso. Sobrepeso, o que pode acarretar? Pode acarretar a morte, o coração, um infarto, né? As pessoas gordas, as pessoas acima do peso, como eu estou, elas estão suscetíveis a terem problemas cardíacos e morrer. Mas tem pessoas que são pessoas que não se encaixam nisso. É lógico, uma pessoa doente, com doença, uma pessoa com predisposição a ter problemas cardíacos, né? Pessoas que estão naquela faixa de risco de um possível AVC, né? Então, assim, são pessoas onde você fala, isso está dentro da normalidade, sempre existiu, morrem todos os dias milhares de pessoas assim, é certo. Mas o que está acontecendo é algo estranho. Pessoas que não estão nessa classificação, pessoas que estão bem, que, digamos, como eu disse, né, estão, entre aspas, vendendo saúde. De repente, essas pessoas, seja num trabalho, seja andando na rua, seja numa faculdade, seja num shopping, seja aonde for, de repente a pessoa cai dura ali no chão, acabou. Morreu, que não tem nem como você não tem nem como ter primeiros socorros. Não adianta chamar bombeiro, ou se tiver algum médico do lado tentar ressuscitar, não adianta, morreu. Desligou. Desligou-se a chave. E eu tenho visto muito isso. E eu tinha passado por uma reunião no plano astral, que talvez muitos de vocês que vão assistir os vídeos, tanto no Chamados a Despertar, como no Marcelo Marins Consciência Cósmica, muitos de vocês podem ter passado, e muitos podem ter essas lembranças, e podem ter registros disso. Porque os canais alcançam um número grande de pessoas. Então o que acontece? Se foi dito lá, ou né, disseram lá, que certos eus maiores, porque eu digo para vocês que nossa verdadeira realidade é lá, os nossos verdadeiros seres são no plano astral, muitos eus maiores que estão, eu digo daquela forma, dominados, porque não estão em ponto de questionamento, não. São pessoas que são normais, digamos. Dentro da dimensão, está dentro da normalidade. Da normalidade. Então, não são pessoas igual, por exemplo, nós, que estamos... Não que isso nos coloque de maneira melhor ou superior a ninguém, porque nós não somos melhores e superiores a ninguém. Isso pode acontecer com nós também. Porque os dominadores são os donos dos nossos corpos. Os dominadores, eles são os donos, e nós não somos desligados porque existem, digamos, resistência, existe guerra, existe muita coisa, é muito mais complexo lá no plano astral, e por isso existem pessoas como eu, pessoas como vocês, que estão questionando, estão alertando outros. Por isso que nós não fomos simplesmente assim, e porque os dominadores, eles são tão arrogantes que eles acham que muitos de nós, tipo assim, nós seremos o quê? Colocados dentro da cultura, da sociedade, do mundo, como loucos, paranoicos, pessoas que viajam literalmente na maionese. Então, as pessoas, digamos, normais, as pessoas normais, sãs, as pessoas sãs dessa realidade, não vão dar ouvido a um bando de loucos e malucos como nós. Só que alguma coisa está dando errado, e eles estão vendo que isso está aumentando e crescendo. E da mesma maneira que, digamos, os nossos corpos são deles, existe, de uma certa forma, grupos que estão conseguindo segurar as nossas permanências aqui. Seres extraterrestres estão nos segurando aqui. Então todos nós estamos vivendo sempre numa faixa de limite de existência. Então nós somos uma anomalia dentro do que eles construíram dentro dos domínios deles. Porque grupos de seres extraterrestres, com tecnologias e conhecimentos que nós jamais imaginamos, estão interferindo e muito. E muito. É por isso que muitos de vocês estão vendo seres alienígenas dentro de suas casas, quando vocês acordam de madrugada, ou muitos de vocês estão tendo sonhos que estão em naves, estão em galpões com seres extraterrestres, vocês estão no espaço, vocês estão conversando e tendo contato com os mais variados tipos de seres extraterrestres, que estão, muitas das vezes, colocando inúmeros implantes em nossos corpos tridimensionais, onde esses corpos estão, de uma certa forma,
não estão totalmente no controle dos dominadores, embora nossos corpos pertençam aos dominadores. Então está tendo, de uma certa forma, violações. Os seres benevolentes estão violando nossos corpos para nos ajudar e para atrapalhar e afrontar e enfrentar os dominadores. Porque os dominadores, ou em outros tempos, não era possível fazer isso, porque na realidade eles tinham força e domínio pleno nas dimensões e tinham domínio pleno, totalmente pleno sobre a realidade que eles criaram. Só que como nós estamos chegando num período derradeiro final, onde eles estão se enfraquecendo cada vez mais e mais e mais, se tornando cada vez mais fracos, eles estão tendo muitas, digamos, traições entre eles, principalmente dos humanos, que muitos chamam de governos ocultos, ou seja, está tudo indo para mal para pior, embora eles ainda tenham o domínio do planeta. Embora tudo parece que está... Acho que não está tudo parecendo que está tudo normal, não, porque se você ver como está se tornando o mundo está entrando em caos de violência, em caos de descontrole espiritual, ou seja, o mundo está em caos. Cada lugar, cada região com a sua, com aquilo que está de uma certa forma tornando a dimensão em pontos específicos instável. Então você percebe que o mundo parece que vai às loucuras. Isso é em todo o planeta. Em todo o planeta. Em algumas faixas a coisa está mais tensa. Então o que acontece? Está havendo muitas divisões e está havendo um grande enfraquecimento dos seres extraterrestres aqui neste mundo. Porém eles já têm outro mundo. E este mundo é que eu tenho alertado as pessoas que este mundo é mais complicado. Então aqui a coisa está mais ou menos... E como eles já têm um outro mundo que, digamos, é a menina dos olhos deles, é que eles já estão meio que no relaxo, deixando meio que de lado, porém ainda tem o domínio daqui. Mas não estão mais com aquela, digamos, com aquele zelo que houve outra época, ou houve no passado. O planeta está entrando num caos energético. E o que acontece? Os seres extraterrestres benevolentes, eles estão se aproveitando disso. Agora é o momento, vamos para cima, vamos ajudá-los, vamos trabalhar, vamos colocar implantes, vamos colocar chips para que eles consigam enxergar uma realidade, ter uma percepção maior, porque aqueles corpos são tão toscos, mas são tão manipulados, tão controlados, que se nós não ajudarmos, eles não vão conseguir por conta própria, porque desde sempre é assim, salvo que, tipo assim, de cada 100 mil, um consegue, a cada 100 mil um consegue. Então é quase que ganhar um prêmio aí da Mega Sena, né? 100 mil não, um pouco de 1 milhão de pessoas, uma consegue de tempos em tempo. Então, como agora a coisa tá feia pro lado deles, os seres estão vindo com tudo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, onde eu falei que o desespero deles é porque várias raças decidiram atacar de uma vez só. Atacar o sistema de domínio deles. Então estão sendo atacados de todos os lados. Eu falei isso em um vídeo atrás. Eu não sei, alguns vídeos atrás. Então estão vindo para cima de uma vez só. Então aonde existe eu, existe vocês, e existem tantas pessoas no mundo que não conseguem mais voltar a ser aquele robozinho aqui dentro deste mundo. Então todos nós, todas as pessoas no mundo que estão questionando, que não estão mais caindo na barrela deles, essas pessoas que podemos dizer são anomalias. Não incluo aquelas que, eu sou desperto, eu estou no despertar, eu estou me libertando, mas você vê que são escravos do espiritismo, escravos do esoterismo, escravo da espiritualidade, escravo de mestres ascensionados, comandos planetários, comandos extraterrestres. Não, esses aí são religiosos. Quem acredita em conteúdo religioso, seja ele de qual maneira for, de qual prática for, é religioso. Não tem nada de, digamos, poderíamos colocar como desperto. Quem acredita em dogmas, acredita seres espirituais, avatares, comandos, mestres,
o que nós podemos ver que existe uma religiosidade, não são, digamos, podemos dizer assim, eu estou me despertando. Não, é religioso. É religioso igual o evangélico, é religioso igual o católico, é religioso igual o islã, é religioso igual um judeu, é religioso como qualquer outro. São religiosos. Entenderam? Então eu estou vendo isso, que está se confirmando aquilo que eu havia visto, que, como eu disse para vocês, que muitos de vocês, né, podem ter visto também. E está acontecendo que eles estão, de uma certa forma, revendo alguns contratos de permanência com eus maiores. Quem são esses eus maiores? São eus maiores que estão em plena configuração ainda deles. São pessoas comuns. Pessoas comuns. O que é comum? Não que eu esteja colocando que uma pessoa que questiona é melhor. Não. De longe disso, de maneira alguma, eu quero expressar isso. São pessoas, porque, na realidade, eu e vocês, nós somos tudo um bando de loucos. O sistema nos chama assim, ó. Somos neuróticos, somos malucos, somos conspiracionistas, nós somos esquizofrênicos. Então, assim, é assim que o mundo nos rotula, nos classifica. As pessoas que acordam, a pessoa está dormindo, ela acorda, ela fala, poxa, o mundo não é como meu papai e minha mamãe me ensinou, e depois a escola me ensinou, a minha religião, ex-religião me ensinou. O mundo é totalmente diferente de tudo isso. Então, mentiram para nós e mentem para nós. Entenderam? Então, nós somos, para o mundo, uma aberração. Mas aquelas pessoas que estão dentro do sistema, vivem dentro do sistema, que são colocados como os normais. São pessoas normais, são pessoas que não são conspiracionistas, não são esquizofrênicos, malucos, perturbados mentais, né? Digamos, o sistema, a pessoa configurada e que vive dentro do sistema. É o que está acontecendo. Eles estão revendo alguns contratos, mas é na casa dos milhares, ou podemos dizer dos milhões, porque muitos já estão partindo. Então algumas pessoas aqui estão tendo, de uma certa forma, suas vidas por eles desconectadas. Seria mais ou menos o seguinte: você está vivendo, interagindo, de repente desligam o seu boneco, muito parecido com, eu me lembrei aqui agora, veio na minha mente aquela série Westworld. Quem assistiu Westworld, hein? Uma das poucas séries na minha vida que eu assisti, porque eu não sou muito fã de acompanhar séries, mas eu assisti sob muita pressão dos seguidores. Você tem que assistir, você tem que ver, tem tudo a ver com o que você fala. E eu fui assistir. Então, assim, lá na verdadeira realidade, os eus maiores estão sendo, de uma certa forma, procurados, estão conversando com muitos, é uma negociação, e o que acontece? Eles estão sendo desligados. Puxam da tomada, a pessoa simplesmente morre, e ali eles são levados embora imediatamente para a nova terra. Entendeu? Então, para você ter uma noção de como estão as coisas, estão puxando o plug, e vocês vão perceber que muitas pessoas, entre aspas, que eu disse que estão fora daquele grupo de risco, que eu me encontro no grupo de risco, por ser uma pessoa acima do peso. Então eu posso morrer. Morreu Marcelo, morreu. Era de se esperar, estava acima do peso. Mas são pessoas normais, que você fala assim, não acredito. Era pessoa, pessoas jovens ainda, né, que não estavam nem nos seus 40 anos, algumas pessoas que estavam nem nos seus 50 anos, daí para mais jovens, saudáveis, vivendo ali, exalando o prazer de viver esta vida. De repente, da noite para o dia, elas têm morte súbita. E as pessoas aqui, os personagens aqui, eles ficam chocados, os familiares, os amigos, não entendem o que aconteceu, porque como, né? Se a pessoa tivesse com câncer, com uma doença, você ia falar,
já era de se esperar, né? Ou a pessoa era um drogado, mexia com muita droga, ou era uma pessoa obesa, né? Como o Marcelo, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, né? Você fala, isso a gente espera. Mas na realidade são pessoas que você vê que são pessoas que vivem dentro de um padrão de normalidade, onde não se espera, por exemplo, que essas pessoas, digamos, caiam duras no chão, como sem reação nenhuma, súbito, apagou. E pode tentar reanimar que o corpo morreu. Não existe mais energia ali. É uma anomalia. Então é isso que eu tenho visto lá. E vocês vão poder constatar. Até quando isso vai durar, eu não sei. Mas já está acontecendo. Já está acontecendo e está sendo nítido. Então o engraçado é que quando você vai para o astral, você consegue perceber e ver coisas que depois você fala assim, olha como está acontecendo, como foi predito lá. Entenderam? Vocês vão constatar isso. Algumas pessoas fez algumas perguntas que eu quero responder antes de encerrar a gravação do vídeo. Algum critério escolhido para essas pessoas que morreram subitamente, Marcelo? Critério? Somente elas que foram desligadas e aqueles pelos quais elas fizeram um acordo é quem sabe. Mas o que eu vi e percebi que são pessoas que estão dentro do sistema, são os normais dentro do sistema. São pessoas que estão vivendo normalmente dentro do sistema. Você disse que às vezes uma morte súbita pode ser o eu superior morrendo em algum lugar do universo, mas dessa forma não se aplica. Como está acontecendo, não tem nada a ver com o eu superior, tá? Você disse que às vezes uma morte súbita pode ser o eu superior morrendo em algum lugar do universo. Agora eu pergunto, essas mortes súbitas que você está nos informando, pode ser isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na série dos Piratas Espaciais, vocês vão entender quando um eu superior, ele de uma certa forma, ele é, digamos, desconectado temporariamente do universo, digamos assim, pela sua civilização, né? Eles quando chega ao ponto de resetar um eu superior, é o extremo do extremo do extremo do extremo, é uma das coisas mais horríveis pela qual teve que acontecer. Para acontecer isso, vocês vão entender na série dos Piratas Espaciais, quando um eu superior, que seria mais ou menos o seguinte: se um grupo de seres extraterrestres muito poderosos vierem matar Jeová, matar mesmo, pegar ele e dar fim nele, destruí-lo, matá-lo, vai fazer com que ele volte para um sistema reencarnatório da civilização pela qual ele pertence, e ali ele vai estar sobre, digamos, o jugo, ou digamos, sobre a configuração daqueles que lá controlam lá. Então, se matarem Jeová, eles estão resetando um eu superior. Eles estarão resetando o Elohim. Por exemplo, se matarem Akar, o draconiano, pela qual é o meu eu superior, Akar automaticamente ele vai voltar para o sistema reencarnatório do planeta dele. É negócio para ele? Não, porque o planeta dele é um planeta, digamos, muito violento, de atacar, para dominar, para destruir, para tomar outros planetas, sem qualquer tipo de misericórdia ou moralidade nos atos de guerras. Então, se você, por exemplo, quando você, o que acontece aqui de muitos seres extraterrestres morrerem. Se matam um Colupso ou um Grey, ou matam qualquer outro extraterrestre, estão matando eu superiores. Eu superiores, porque eles estão no estado de eu superior. Você e eu, nós humanos desta terra, nós não estamos em estado de eu superior. Nós estamos em estado de fragmento que está sendo usado em planetas. Porque os nossos eu superiores é a forma plena. Os Colupes são eu superiores total. Os dominadores aqui estão nos seus eu superiores, né? Então o nosso eu superior ele está em algum lugar do universo. Pode estar em algum planeta, ele pode estar em alguma nave, ele pode estar em alguma estação espacial, universo afora. Então você e eu, nós somos fragmentos aqui. Mas, por exemplo, muitos seres extraterrestres morrem. Quando eles morrem, digamos, o que nós chamamos aqui de eu superior, porque é da forma que nós denominamos,
porque eles estão no estado superior de consciência em relação a nós, que nós somos um fragmento, nós somos um estado muito menor e por isso nós somos dominados. Os eu superiores são plenos, são mais fortes, mais conscientes. E o que acontece? Aí sim, quando se existe por uma necessidade maior, principalmente mais de interesse da civilização, onde eles precisam, de uma certa forma, resetar ou matar ou desligar um eu superior. Mas isso não acontece nos moldes aqui. Isso é algo que vocês verão e terão plena lucidez e consciência na série que virá dos Piratas Espaciais, onde vocês vão entender e vai se encaixar plenamente, perfeitamente, esta visão que eu já abordei para vocês e que para alguns assusta de uma certa forma. Mas em relação a essas mortes súbitas que estamos vendo, não sabemos até quando isso pode continuar ou se isso será uma tendência, que vai ser algo que será mais frequente, nós não sabemos, mas já está acontecendo e algumas pessoas estão ficando sem entender, sem compreender. Nesse caso não tem nada a ver com o ponto X da visão do eu superior, como eu disse agora. Isso é algo dos eus maiores, com os dominadores, tá bom? Né? Uma pergunta que fizeram para mim: qualquer linhagem ou você vê mais de draconianos indo embora? Olha, na realidade, eu nunca disse isso para vocês, mesmo porque eu sou uma pessoa que eu acredito em todos. Eu boto fé em todos. Eu boto muita fé em todos. Eu acho que todos... Acho não. Me perdoem o vacilo. Eu acredito fielmente que todos são capazes. Mas neste mundo controlado por seres dracos e reptilianos, que são os mais fortes, juntos coligados com os insetoides, os draconianos e reptilianos têm maior facilidade de sair daqui. Isso já se foi dito no astral, isso se é conhecido no astral, isso é conhecido no plano astral. Quem é de origem draconiana tem maior facilidade para sair daqui. Tem maior facilidade para enxergar a realidade, tem maior facilidade. Não quer dizer que é melhor ou superior do que qualquer outro, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando pela energia deste planeta ser emanada e controlada por um ser draconiano que é um Elohim, que é o draconiano Jeová, junto de uma associação poderosíssima de outros seres extraterrestres, como Miguel, Arcanjo, Gabriel, Rafael, todos esses seres, esses arcanjos, né, que são draconianos, junto de outros seres. A energia que mais emanada, vigente, digamos assim, neste planeta é a energia draconiana. E não existe outra raça melhor para lidar com essa energia, que é uma energia familiar do que os próprios dracos. E os reptilianos também. Então, os draconianos têm mais força para sair daqui e também reptilianos têm mais força para sair daqui. Mais do que os outros. Mas todos são capazes, todos podem. Só existe uma pequena vantagem porque os dracos conseguem assimilar melhor a energia draco. Então todos conseguem, mas porém os dracos e répteis, eles têm uma facilidade a mais. Eles têm uma, digamos, uma vantagem a mais por estarem em um mundo que é dominado, regido, governado por dracos. Por exemplo, se fosse um dominador felino que emanasse junto da sua associação na sua maior totalidade felinos, os felinos naquele planeta que fossem de origem felinos naquele planeta, teriam uma maior facilidade, uma maior compreensão, uma maior facilidade para conseguir viver e assimilar aquelas energias e entender aquelas frequências por serem frequências familiares ao padrão deles. O mundo controlado por insetoides.
aqueles de origem insetoides teriam uma maior facilidade, uma vantagem um pouco acima dos outros por conseguir entender melhor a vibração que é familiar para eles. Quem controla o planeta Terra? Quem é o ser dominante do planeta Terra? Jeová. Quem é Jeová? Jeová é o Draco reptiliano vermelho que pertence a Orion, também conhecido como um Elohim. Então as pessoas de origem Dracos e os reptilianos têm um pouco mais de condição, pela frequência ser familiar, de conseguir entender mais disso daqui. Mas não quer dizer que isso é uma vantagem para sair, sendo que eu afirmo e eu bato o pé que 80% deste planeta é de Dracos e reptilianos. E olha como está o mundo. Olha como está dominado. Olha como o outro planeta está cheio de Dracos e reptilianos. Entenderam? Que tudo é uma questão e um ponto de vista. Eu afirmo para vocês. 80% da Terra são reptilianos que estão aqui e Dracos que estão aqui. Dominados e controlados por um ser draconiano, Elohim, muito mais poderoso. E eu digo para vocês, olha como este mundo repleto de eus maiores não, fragmentos de eus superiores, Dracos e reptilianos, está o caos. Entendem? Tudo é um ponto de vista, mas existe sim uma pequena vantagem, mas desde que você esteja lúcido, porque se você não estiver lúcido não adianta nada. O mundo está repleto de Dracos e reptilianos e está o caos. Entenderam? Então, onde eu acredito, eu boto fé que todos conseguem sair daqui. É possível. É possível. Eu queria saber se você poderia falar um pouco mais sobre seu mentor, o amparador indiano, que já foi há um certo tempinho, né? Me ajudou muito. Tipo, se você chegou a perguntar para ele como ele se libertou dessa 3D. Olha, na realidade a gente é muito, às vezes, imaturo em nossas atitudes como o eu maior, o ser espiritual. Assim, eu já questionei muito. Eu sou aqui eu não questiono muito não, porque se você for ler livros, apostilas que os homens escrevem, você vai ler, você vai obter informações extremamente corrompidas. Porque você não sabe o real intento e o interesse do homem. E o homem é engraçado, né? O homem, ele escreve os livros, as apostilas, o homem te dando a receita do bolo para você sair daqui. Então cada um tem uma receita, né? E ele afirma que aquela receita dele é a receita que vai te tirar daqui. Então, se você for fazer uma análise mais aprofundada mentalmente, você vai ver que aquele que escreve os livros, se for de teor religioso ou espiritualista, ele afirma que ele tem a receita e que se você comprar o livro ou a apostila dele, é a receita pela qual você precisa para se libertar. Olha só, aqui, olho aberto, entendeu? Você vai ver que é assim, o homem ele é arrogante, o homem tem um ego. Então ele escreve um livro e ele afirma, e muitos afirmam junto que aquele livro é a verdade. É onde eu falo para vocês, não existe a verdade. A verdade é um ponto de vista. É um ponto de vista de cada um. Mas por isso que eu não leio livro nenhum, tá? Se você for, qualquer livro que você for ler nesse sentido, o livro está afirmando que ali está a verdade e a receita, né? E a receita. Então, onde eu falo para você. Mas no plano astral, aí eu não sou de questionar aqui, não. Nunca fui. Eu fui um escravo neurótico, fanático, né, por tantos anos da religião e viu quanto de tempo e energia eu perdi na minha vida. Mas lá no plano astral, quando eu descobri que eu poderia perguntar para esses seres que não escrevem os livros, né, eles vivenciam, eu pergunto ao ponto de torrar a paciência. E eu vou dizer para vocês, eles não falam.
Eles não falam. Eles simplesmente nos ajudam dando algumas práticas, como por exemplo a meditação. Eles não dão a receita do bolo, meus amigos. A receita do bolo não existe. É por isso que o caminhar é independente, é individual, é de cada um, é íntimo, é pessoal, é intransferível. O que eu faço simplesmente nos vídeos é expor minhas experiências, para que talvez alguma pessoa ou outra que eu ali, ela consiga pegar alguma coisa para ela, mas não afirmo que a minha verdade, eu vivo minhas experiências, ela é minha. Vocês não conseguem ver os seres ou passar pelas experiências que eu passo. Então seria muito idiota, estúpido da minha parte querer obrigar vocês a acreditar em algo que vocês não veem. É assim que a religião faz com as pessoas. A religião faz você acreditar num Deus ou seres que você não vê eles. Você não vê eles. Você não sabe se eles são reais. O que são esses seres que estão por trás desses seres realmente. E as pessoas vão às cegas e entregam suas vidas de forma irresponsável, digamos assim, a esses seres. Então aonde eu falo para você que eu apenas coloco um ponto de reflexão. Para que você, com sua experiência, sua vivência, você realmente consiga aprender por conta própria com o quê? Através das suas vivências, que é a sua verdadeira verdade. Então eu faço um compartilhamento das minhas vivências apenas, não afirmo ter a verdade. Entenderam? Então assim, né, se você chegou a perguntar para ele como ele se libertou dessa 3D, eles não falam nunca. E quais as atitudes que ele tomou, se ele em vida teve contato, ou se ele era médio, aflorado e sobre o desencarne, eles não falam deles. Eles não, é uma coisa, uma intimidade deles. Eles simplesmente te mostram pontos que você possa questionar. O que eu faço com vocês, por exemplo, né, que eu me tomo a liberdade de fazer, com a sua permissão, se assim for permitido por você, é colocar pontos de reflexões, fazer vocês pensar por conta própria, fazer vocês meditar por conta própria, utilizando a energia de vocês. Entenderam? É isso que eles fazem. Peraí, deixa eu ler aqui, né? Se você chegou a perguntar para ele se ele se libertou dessa 3D e quais as atitudes que ele tomou, se ele em vida teve contato, se ele era médio aflorado e sobre o desencarne, se é de escolha própria ajudar, ser mentor, de outras todos podem ser. Como eu disse para vocês, eu já falei isso, hein, pessoal? Eu já falei isso em outros vídeos sobre os mentores. Eu já falei, mas eu vou dar só uma por alto. Mentores é um trabalho que podemos dizer é um trabalho de doação. Tá? Hoje não tem como você ser mentor na Terra. E eu já questionei se na outra Terra haverá mentores e eles disseram que por enquanto não. A nova Terra não terá mentores. A coisa lá está mais perfeito. O plano foi mais arquitetado. A prisão está com uma tecnologia que eles preferiram aplicar lá no outro mundo. Entendeu? Mas os mentores é um trabalho de doação, tá? De doação. Já falei sobre isso, tá? Em vídeos. Isso é porque vocês não viram ou esqueceram, tá? Então, assim, vamos preocupar mais. Hoje eu me preocupo não querer ser mentor. O que me preocupa é vazar, cascar fora para bem longe de mundos dominados. É isso que eu quero. Marcelo, tem alguma coisa a ver com o deslocamento em curso dos polos magnéticos da Terra? Como já sabemos, já se deslocou mais de 2.500 quilômetros, levando-se em conta que isso provoca anomalias no magnetosfera e que o eletromagnetismo do planeta afeta fortemente nossos cérebros. Isso certamente repercute nas demais dimensões do planeta. Olha, na realidade, existe sim. Né? O planeta ele está entortando, e o planeta está entortando, está mudando pouquinho de lugar, né? Se você for ver numa escala maior. Mas na realidade, o que acontece com a humanidade não tem a ver, por exemplo, eu digo para vocês, com essas energias externas.
Essas energias externas, elas... Porque, acreditem, o planeta ele é extremamente guardado por tecnologias. Existem energias que adentram, vêm, mas temos as pirâmides. As pirâmides que já estão aí há eras, muito bem localizadas, muito bem configuradas, nos lugares corretos. Essas pirâmides fazem o processo de inverter, jogar para fora essas energias. Essas energias. Então, o universo sempre tem energias e mudanças, mas nós temos pirâmides, e tem pirâmides que estão ocultas, que não se fala nos livros históricos, não se mostra em documentários de, por exemplo, podemos dizer aí de televisão a cabo, de exploração, de arqueologia. Existem certas pirâmides que nunca foram reveladas e jamais serão reveladas, né? Como temos, por exemplo, o conhecimento do que nós podemos falar aí das pirâmides do Egito. Existe uma mega pirâmide na Amazônia. Ninguém fala disso, ninguém mostra. Uma pirâmide de uma certa forma com muita tecnologia. Existem pirâmides espalhadas em lugares que ninguém vai mostrar, ninguém vai falar. Então o que acontece? Essas pirâmides servem ricocheteiam essas energias. É por isso que os seres extraterrestres estão entrando no seu quarto à noite. Estão te levando ou em corpo físico ou te levando em espírito para as naves deles, para os galpões deles, para os lugares deles. Estão conversando com você, colocando implantes físicos no teu corpo e no teu corpo espiritual do seu eu maior. Para quê? Para que você consiga entender e, de uma certa forma, sair disso. Então, toda e qualquer mudança que se tenha e que aconteça, isso vem do plano espiritual, do plano astral, que nós chamamos de espiritual, nós chamamos de astral, mas lá é a realidade. Lá é a verdadeira realidade e aqui é apenas o que podemos chamar de o quê? Né? De o palco. O palco. Então nós temos pirâmides espalhadas e acreditem, as pirâmides retiram essas energias daqui com muita eficácia. As pirâmides, em alguns casos, não são aqueles apenas blocos de pedras colocados em forma piramidal para, de uma certa forma, ter vamos supor ali um enfeite. Não, aquilo ali, meus amigos, está há milênios, anos aqui neste planeta, em vários lugares desse planeta, lugares que eles nem mostram, justamente com o propósito de estar livrando esse planeta de energias que vêm fora. E se você coloca uma pirâmide dentro da tua casa, você está emanando você está repelindo, repudiando toda e qualquer energia benevolente que queira estar junto de você, naquele ambiente que você coloque a pirâmide, como na sua casa ou em qualquer lugar no seu trabalho. Coloque uma pirâmide e você vai estar se auto-sabotando energeticamente, você e aqueles que estão com você e o ambiente onde você está. Entendeu? Então, entenda, aqui é apenas uma realidade virtual. Aqui é um holograma de uma tecnologia extraterrestre, criada por equipamentos extraterrestres mas tão evoluídos, que o teu bonequinho que você está encarnado aqui mal consegue acreditar que isso possa existir. Igual eu disse para vocês, né? Eles blindam tanto esta realidade que aqueles que conseguem enxergar ela de uma forma verdadeira é os lunáticos, paranoicos, esquizofrênicos, loucos e malucos. Tá certo? É isso que eu queria falar para você, para te ajudar num ponto de reflexão, para que você consiga entender mais as suas experiências e consiga entender sobre, no caso, dessas
mortes súbitas que já estão acontecendo. Não sabemos se isso terá uma longa duração, uma curta duração, não sabemos. Mas é algo que é real. E vamos prestar atenção. E muitos de vocês estão vendo isso, como eu. Porque eu não sou melhor do que ninguém, superior a ninguém. O que eu vivencio, muitos de vocês o fazem. É por isso que existe uma cumplicidade entre nós. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, desejando para você muita paz e muita luz, que o universo conspire sempre a seu favor, para que você possa cada vez mais se tornar lúcido nesta realidade. Não liga, não preocupa se te chamam de doido, se te chamam de maluco, esquizofrênico, neurótico, conspiracionista, né? Não ligue. É porque você causa medo ao sistema, você causa medo aos dominadores. Então os dominadores, eles têm que arrumar alguns apelidos, né, alguns nomes para tentar de uma certa forma te coagir através daqueles que estão, infelizmente, nossos amigos e irmãos que estão dominados e estão em conformidade com todo o sistema, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muita paz e muita luz, muito obrigado por tudo. Sempre é um prazer, sempre é uma honra falar com todos vocês, tá certo? Muita paz e luz, obrigado, gratidão, e fiquem todos em paz e que o universo conspire sempre, e ele pode conspirar, sempre a nosso favor, desde que você permita e você queira. Tchau, tchau.